Então, vamos verificar como vai ser nossa aula hoje, né? Fotografia, cinema e televisão. Os objetivos da nossa aula é compreender os planos e enquadramentos do cinema, conhecer os tipos de iluminação, entender a sonoplastia e definir as etapas de um filme e seus processos. Vamos começar falando sobre a sociedade do espetáculo, né? Para vocês terem uma ideia, hoje tudo é um espetáculo, né? Tudo é uma forma de se apresentar, uma maneira, desde a hora que a gente sai de casa, a gente se veste para sair de casa, até na maneira de conversar mesmo. Então a gente está sempre se vestindo para se apresentar em algum ambiente, algum local, seja no trabalho, na faculdade, na escola. Então isso se chama sociedade do espetáculo. Vamos verificar melhor? Espetáculo é tudo aquilo que prende a atenção. Qualquer apresentação feita para o público. A nossa sociedade industrial também é uma sociedade espetacular. Cinema é espetáculo e é também uma indústria. Conforme havíamos falado nas aulas anteriores, né, uma das maiores indústrias que temos é o cinema, né? Aqui no Brasil é a televisão, né? Então, assim, mas o cinema, ele é a maior indústria que mais gera renda nos países. Então, podemos dizer que o cinema é a base hoje de renda, né, para os grandes países, onde os grandes meios industriais, né, professora? Exatamente. O cinema, ele tem esse poder de movimentação das massas e ele atinge públicos diferenciados. Vocês observam que quando é lançado um filme, há uma mobilização tremenda em termos de investimento em marketing, propaganda e até mesmo o convite para esse público se dirigir aos cinemas, tanto nacional como internacional também. Um exemplo disso que podemos ter agora é esse filme que foi estreado, né, dos Velozes e Furiosos, onde o personagem principal, ele acabou falecendo no meio do filme, né, e as pessoas queriam assistir nem tanto pelo filme, queriam assistir pelo fato do personagem ter morrido na vida real e queria saber, né, o decorrer da história, o que ia acontecer, né, no restante no enredo do filme. Então vamos verificar melhor? Os estúdios de cinema são fábricas audiovisuais, que já havíamos estudado sobre isso, né? O cinema é também uma linha de montagem, ou seja, tudo que chama atenção atrai e prende o olhar. Cinema é sempre espetacular, senão não é cinema. Só para concluir essa parte do cinema, espetacular por quê? Porque o cinema transforma aquele detalhe, aquele pequeno detalhe lá, talvez um vaso de flor, lembra de uma mesa? Ele transforma aquilo dali em um espetáculo. Ele consegue pegar os detalhes, os pequenos detalhes e transformar ele em algo grandioso. Porque essa é a essência do cinema. Espetacularizar, o que é pequeno, o que é simples. Então ele sempre transforma aquilo dali e vira algo que todo mundo admira, ok? Vamos falar sobre planos e enquadramentos. O que é isso, professora? Planos e enquadramentos. Toda vez que você está numa filmagem ou até mesmo numa fotografia, você está sendo enquadrada num plano. Então vamos estudar melhor, vamos nos aprofundar, vocês vão entender que esse plano é algo que a gente convive diariamente e não sabíamos, ok? A linguagem cinematográfica é feita de cenas artificialmente criadas por pequenas imagens que se juntam. As cenas são registradas por meio de planos, que no filme podem ser o espaço rodado sem interrupção, constituindo de uma série ordenada de fotogramas. O que é isso, professora? Fotogramas. Fotogramas nada mais é do que são várias fotos. Vocês, na minha explicação, acho que vocês vão ter uma visão melhor. São várias fotos tiradas em várias sequências, vários movimentos, né? Que passado em sequência, uma sequência mais rápida, exibida, ela dá a ilusão de movimento. Então, assim, um exemplo que a gente pode dizer assim, você está parada, aí você começa a se mexer e tira várias fotos, uma sequência de 20 fotos.
Quando vocês for passar essas imagens, elas vão dar uma sequência, uma ilusão que você está se mexendo. Então isso é fotograma, isso é muito usado. As imagens de cinema nada mais é que filmada assim. Às vezes filma um pedaço e aquele pedaço dá continuidade em outro momento e isso daí dá uma sequência no final. Isso é fotograma, ok? Enquadramentos podem ser considerados como percurso que a câmera faz em direção ao objeto filmado, seja os movimentos de aproximação ou de distanciamento. São as maneiras como as pessoas ou objetos serão enquadrados para sair na imagem, que foi o que falamos, né? O enquadramento, ele é o quê? Nada mais é do que a posição. Você tem um certo distanciamento, ou pode ser muito próximo. Então, cada isso é um tipo de... Cada isso não, né, gente? Cada situação dessa é um tipo de enquadramento. Quando você tira uma foto muito próxima, ela é um enquadramento, né, que a gente vai estudar mais pra frente, um enquadramento mais próximo do seu corpo. Então, quando você tira distante, ela pega um plano maior. Então, assim, se a gente tirar uma foto dali para cá, uma distância grande, podemos pegar todo o estúdio. Aí, próximo, pega só a professora Domingas, né, professora? Isso. Bem próximo dela, ou próximo, né, a mim. Então, assim, isso é enquadramento. É a posição que você vai colocar um objeto, tipo esse pincel, na foto, ou, né, na filmagem. Então, assim, se eu colocar uma câmera próxima a ele, vai pegar ele bem próximo. Se eu pegar distante, vai pegar todo o plano geral. Ok? Vamos verificar. Algum comentário, professora? Essa questão do enquadramento, por exemplo, a gente percebe aqui durante o que antecede esse momento, né, o que os nossos colegas fazem. Isso. Eles fazem esse registro, fazem esse enquadramento e faz posteriormente o registro. Isso, porque nem tem horas que corta para o quadro, horas que cortam, né, para a professora, às vezes a professora Dominga e às vezes nós duas, né, mais o quadro. Então esse é um tipo de enquadramento, são vários tipos e vamos estudar cada tipo para verificar qual é a diferença de um para o outro e o que isso pode trazer de vantagem para a gente, ok? Vamos lá? Panorâmica. Vou trocar a cor do pincel aqui para ficar melhor. Enquadra uma grande extensão, incluindo a paisagem, que foi o que eu falei. Verificamos aqui a paisagem, né? Então, assim, tá pegando toda essa extensão aqui, que vocês podem verificar, ó. E aí, pegam todo o rio, tudo. Então, isso é panorâmica. Então, esse tipo de enquadramento que pega uma grande extensão, incluindo a paisagem, a gente vai ter na mente o quê? Ah, é uma panorâmica. Ah, então, professora, se eu for na minha cidade, ir para uma praça, e essa praça eu sentar lá e pedir para tirar uma foto comigo na praça, mas que pegue toda a paisagem, isso daí é o quê? É uma panorâmica. Então, é um enquadramento panorâmico, ok? O próximo. Plano geral. Apresenta uma ideia geral da cena. Aqui, podemos perceber que ela se confunde um pouco com a panorâmica, mas a plano geral, como podemos ver, ela pega uma ideia de toda a cena. Aqui a gente tem, né, um prédio com uma estátua, e essa estátua tem outra em cima, então assim, ela pega toda a ideia da cena, porém, não é uma paisagem, né, que nem estava aqui no anterior. Então, a plano geral apresenta uma ideia mesmo geral de tudo que vai vir. Plano de conjunto. Ah, professora, isso daqui é plano de conjunto? Eu acredito que ele é um conjunto de coisas. Realmente, mostra um conjunto de elementos reunidos em uma cena. Aqui a gente tem um homem, uma mulher e um computador. Então, isso é um plano em conjunto. Então, quando a gente for verificar uma foto assim, onde vai aparecer várias coisas reunidas, isso daí vamos chamar de enquadramento de plano de conjunto. Plano de figura. Enquadra uma pessoa ou coisa inteira. Então, esse plano de figura, tudo que tiver inteiro, do pé à cabeça, ou algo que... Tipo, esse pincel, se eu pegar esse pincel inteiro aqui e tirar uma foto dele, ele vai ser esse tipo de enquadramento, entendeu? Ou às vezes, se eu tirar uma foto de corpo inteiro, é um tipo de enquadramento. Tá, professora, mas se eu tirar uma foto de corpo inteiro e pegar o que está no fundo, isso daí vai ser o quê? Não vai ser o nosso plano anterior? Não, porque você está tirando de um objeto ou de uma pessoa inteira, entendeu?
Então, vamos verificar aqui, isso é um plano de figura. Plano americano apresenta a figura cortada na altura dos joelhos. Verificamos aqui que o senhor está cortado, né, bem aqui, na altura dos joelhos. Então, isso é um tipo de plano americano. É uma foto bem comum, né? Primeiro plano. Corta as pessoas na altura do peito. O primeiro plano, do plano americano para ele, a diferença é essa, que o plano americano do joelho para cima, né? Ok? E do primeiro plano ele pega o quê? Do peito da pessoa para cima. Então são aquelas famosas fotos, né, do rosto mesmo, não só do rosto, que pega do peito da pessoa para cima, que mostra mesmo o ombro, né? O ombro da pessoa, que podemos ver. Então assim, pode ver que eles parecem muito, eles são bem parecidos. Então tem que ter essa distinção, assim, temos que verificar com detalhes, porque eles se confundem mesmo. Vamos voltar? Primeiríssimo primeiro plano ou closer, que é enquadrado o rosto das pessoas, que é as fotos, né? Mas são fotos de, podemos falar, aquelas 3x4. Então vamos lembrar que ela sempre é primeiríssimo primeiro plano ou closer, né? Plano detalhe. Enquadra um detalhe do corpo de uma coisa. Plano detalhe é você tirar a foto de um detalhe de alguma coisa, né? Pode ser, quem nunca, né, tirou foto de uma marca de alguma coisa e mandou na era do enviar mensagens, né, foto por mensagens, e não mandou. Então aquilo dali a gente pode falar que é plano detalhe. Ah, eu quero só a marca desse pincel aqui para mandar para minha tia comprar um igual. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um detalhe só dessa marca aqui, ok? Então isso daí a gente pode chamar de plano detalhes. Algum comentário, professora, até agora? Referente a tua explicação referente aos planos, é bom a gente exercitar isso no celular, né? De repente vai fazer os registros e contempla aí os planos. Qual é esse tipo de plano? Eu vou focar mais qual deles? É o detalhe? É o plano em conjunto? Então, assim, é interessante, de repente, quando for fazer esses registros aí. Até porque, né, a gente poderia fazer uma dinâmica assim. Quando você tira um selfie, ele é que tipo de plano, né? Ah, depende do selfie. Se ele pegar um certo enquadramento, tipo, pegando a paisagem do fundo, aquilo ali pode ser, né, uma panorâmica. Então, assim, tem todos esses detalhes. Realmente, professora, boa dica essa. Vamos fazer uma questão dessa, professora. Iluminação e tecnologia. Aqui vamos começar a falar de luzes. No estúdio mesmo, quando estamos aqui, tem toda uma iluminação para dar um foco, entendeu? Então, assim, essa é a parte que vamos entrar falando disso, que tudo tem a sua iluminação, ela tem essas regras também, né? Tem um tipo de luz, tem um tipo de ambientação, tem que ter um ambiente, aquele ambiente merece certa luz. Então, assim, tu imagina vamos fazer uma filmagem no ar livre. Então, o sol está quente. Então, aí tem um tipo de iluminação para aquele ambiente. Então, isso que vamos verificar, ok? Luz e sombra são elementos percebidos pela visão humana, tanto pela visão humana como pela visão das câmeras. A palavra fotografia significa registrar a luz. As cores são variações da luz. Sem luz, nenhuma cor existiria. Nossa fonte de luz é sempre o sol, mas temos luzes artificiais que substituem, né? Aqui são as nossas luzes, né? Aqui estão alguns exemplos, né? Foi colocado 3 exemplos para vocês. Claro que pode existir outros. O que vocês têm que entender é o quê? Que a nossa fonte de luz principal é o sol. Então, quando a gente for fazer um registro, que nem eu falei, num ambiente de ar livre, temos que verificar essa luz. Por quê? Porque lá, se ficar de frente para o sol, atrapalha. Então, o registro ele tem que ter esse detalhe, esse detalhamento de que esse cuidado que a luz do sol, que é a nossa fonte principal, não afete a outra, né? Que são as artificiais. E a iluminação é importantíssimo para qualquer filmagem ou para qualquer foto, porque
Vamos citar aqui um exemplo do flash. Porque no celular hoje tem flash, né? Quando você vai tirar uma foto ou fazer uma filmagem. É essa iluminação que precisamos. Porque uma foto à noite, sem flash, não, né, professora, não teria vantagens. E assim, tem ambientes que você precisa utilizar aquela iluminação para te dar uma clareza do que você quer mostrar. Exatamente. A gente pode citar como exemplo aqui esse espaço que nós estamos. Ele precisa de uma iluminação para que as câmeras possam captar melhor as imagens, no caso, o que nós estamos falando. Então, essa iluminação ela é muito importante também, a gente precisa desse recurso, né, para fazer com que fique melhor ainda o que vamos registrar. Então, a gente sempre vai ter na mente o quê? Que as luzes, ela é parte fundamental, a iluminação é parte fundamental de um audiovisual. Assim como o audiovisual é formado pelo som e pela imagem, para a gente ter essa imagem nítida, precisamos da iluminação, ok? Vamos verificar os tipos? Aqui o nosso primeiro exemplo é a luz baixa. Ela posiciona-se no chão ou em planos inferiores ao objeto, pessoa ou cena. Então aqui a gente pode dizer o quê? Que ao ela se posicionar no chão, ela fica também investida, no caso, ela fica contra o sol, ela não fica a favor ao sol. Por quê? Porque se você colocar a luz de frente para o sol, também não vai dar, né, solução alguma, ok? A segunda é a luz frontal. Constrói imagens claras, sem relevo, contraste ou profundidade. É aquela imagem que, no geral dela, ela tem a mesma, ela consegue mostrar a mesma nitidez. Então, o plano dela, o enquadramento que tiver o plano, ela vai estar na mesma cor. Ah, então se for branca vai estar tudo clarinha, professora? Não. Ela vai ter uma nitidez só. Ela não vai ter essa diferença de um lado estar mais escuro, de outro lado estar mais claro. Ela vai ter um plano só na imagem, ok? E a última é uma das mais interessantes, que é a iluminação lateral. É aquela que deixa o assunto fotografado muito escurecido a um ponto e muito iluminado no outro. Aqui vamos ver um exemplo. Um exemplo de iluminação lateral é esse daqui. Pode ver que o rosto dos personagens estão bem claros, mas o fundo está tudo escuro. Por quê? Porque ela é o tipo de iluminação, né? Então, nos filmes do cinema, a iluminação é mais variada que na televisão, que procura mais clarear o ambiente do que iluminá-los. Um detalhe dessa afirmação é o quê? Que na televisão, o que eles fazem? A princípio, eles pegam, né, e iluminam o personagem. Por quê? Porque eles querem destacar aquele personagem. Então, na primeira cena da novela, o que eles sempre vão fazer? Vão colocar bastante luz, bastante iluminação naquele personagem para ele se destacar. Depois, quando a gente começa a conhecer o personagem, começa a entender qual é a narrativa dele, tudinho, o que eles fazem? Eles já não dão tanta luz para aquele personagem. Então, é assim que ele faz os personagens destacar na nossa mente. Por que a gente fica lembrando de um personagem na primeira cena? Porque a luz estava focada mais nele. Então, eles estavam tentando chamar mais a tua atenção para ele, entendeu? Então, esses são os três tipos de iluminação. A lateral, ela era usada nos filmes, né, antigos. Hoje, ela nem é tão usada assim. A não ser assim, um exemplo desses tipos de filme hoje seria os de terror. Porque os de terror, ele dá uma escurecida, né? Ele te dá a sensação de que está sempre muito escuro, só aparece o personagem, só aparece a parte de que o personagem está, tipo, os vultos. Então, isso é um tipo de iluminação lateral, ok? Luz e sombra têm muitas acepções. Os elementos relacionados à luz e sombra sugerem muitos aspectos da narrativa. Os elementos e as sensações dramáticas que um audiovisual nos transmite estão muito relacionados com a forma que a luz é composta. Foi o que eu disse para vocês. Um personagem, ele fica marcado na nossa mente pela luz que é passada para ele. Então, assim, que nem eu havia comentado, quando eles dão início a um capítulo de novela, eles fazem isso. Eles dão um destaque ao personagem. Então, eles colocam uma luz maior naquele personagem para ficar gravado. A partir do momento que você já começa a se familiarizar com o personagem, personagem tal
faz tal coisa, vai passar por tal situação, ele vai fazer par romântico com tal personagem, eles já não dão tanto enfoque naquele personagem. Aí ele já começa a mostrar mais o ambiente, entenderam? E isso daí também vamos estudar no som, como os personagens se destacam pelo som também, que a gente também vai ver na aula de hoje. Então, assim, tudo que é feito num estúdio, eles fazem, quando é um audiovisual, eles fazem para chamar a atenção. Então, se aquela iluminação está mais naquele personagem do que naquele outro, é que aquele personagem tem alguma coisa para passar futuramente ou até na cena que o outro não vai. Então, ele tem que ter um destaque maior. Entenderam? Algum comentário, professora? Não, por enquanto não. E o nosso chat está funcionando? Sim. Ah, então tá ótimo. Vamos interagir, gente. Próximo slide. No filme, a luz é de alto contraste e o que é claro é muito claro e o que é escuro é muito escuro. Que filme é esse, professora? É esse daqui. As Vidas Secas. Podemos perceber na imagem que está bem amarelo, né? Bem sertão. Por que isso, professora? Justamente nessa questão de destaque. Eles queriam destacar no Vidas Secas isso daí. A parte em que era no sertão nordestino, então o fato da gente ver a imagem bem amarelada, a gente está verificando o quê? Que a gente já imagina que é um sol bem quente. Tá vendo como é que dá uma ilusão a iluminação? Ela passa pra gente a sensação que era para ter naquele filme. Então, quando a gente vê o Vidas Secas, a capa do filme, a gente já imagina o quê? Era um sertão, estava muito quente, era uma vida sofrida, tinha pouca água. Tudo isso ao ver a capa do filme aqui, ó, Vidas Secas. Então, você acredita que tudo que eles estão passando aqui é uma seca, sem conhecer a narrativa do filme. Vocês estão entendendo quanto que a iluminação é importante? Por quê? Porque ela traz essa sensação pra gente, né, professora? Exatamente. E aqui, aproveitando a imagem, a gente observa ali até mesmo pelas roupas, né, que caracterizam uma região do nosso país, e assim de fundo a gente também observa um pouco da paisagem. E a imagem foi apresentada exatamente para você observar a importância desse contraste da iluminação, porque a imagem aqui, por exemplo, ela não aparece tão assim com aquela claridade que se espera, mas a ideia é exatamente apresentar o tema para exemplificar. Isso mesmo, ok? Toda história tem um enredo. Todas as histórias, sejam elas cinematográficas, televisivas ou literárias, têm um enredo. As histórias revelam a vida humana e, por mais rica que seja, essa vida há limites. E todos os personagens estão nas histórias, vivem segundo o mesmo ciclo vital. Com essa afirmação, a gente já estudou o enredo, né, de uma história. Vamos verificar melhor à frente. Nada mais é o quê? Os personagens de um filme ou de uma história literária ou novela, ele tem os mesmos ciclos de vida que a gente. Eles nascem, eles crescem, eles sofrem, eles amam, eles choram, eles sorriem, eles vivem momentos de felicidade, envelhecem e morrem. É isso que acontece. Muitas vezes a gente se identifica com os personagens. Isso é proposital, porque eles estão trazendo pra gente o quê? A vida do personagem baseado na vida de uma pessoa comum. Então, quando você assiste um filme e fala, nossa, eu conheço alguém que passou por isso daí, ou não, eu estou passando por isso daí, é proposital. Eles trazem isso, porque o personagem, para ele ser algo que verdadeiro, algo que transmita pra gente uma história verdadeira, ela tem que ter esse enredo, né, verdadeiro. Então, ela tem que ter esse ciclo de vida que temos. Então, assim, nascer, crescer, sofrer, trabalhar, quebrar a cara, sofrer acidentes, isso daí é cotidiano. Então, quando eles passam isso pra gente, nada mais é que eles estão pegando a vida real, que são as nossas, né, e levando para telenovela, ou para um filme, ou para uma história literária mesmo, ok? Enredos povoam o nosso universo de histórias audiovisual. Na vida real, também,
uma e outra realidade e ficção parecem sempre caminhar juntas. Por isso, as histórias nos afetam tanto. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Quando você assiste uma novela ou um filme que tem algo, uma história parecida com alguém que você conhece, isso daí é proposital, afeta a gente, por quê? Porque eles tentam levar para o cinema e para a televisão a questão humana mesmo, a verdade, porque já é uma ficção, mas não precisa ser porque é ficção, não é porque é ficção que vai contar uma história totalmente mirabolante. Então, pode ver que os filmes que mais nos tocam é aqueles filmes que você vê que é uma história, né, professora? Uma história que pode trazer um pouco da realidade. Quem nunca sofreu num filme que conta... Lembra que teve uma aula, acho que foi a 2, que eu falei daquele filme onde a moça queria um amor para recordar. Que a moça queria, conhecer várias coisas e no final ela morreu com leucemia. Então, assim... isso daí afetou muita gente. Por quê? Porque era uma história que poderia acontecer com qualquer um. Uma pessoa ter uma doença, né, grave dessa, conhecer um amor e logo após, né, falecer. Então, assim, afetou muita gente? Afetou. Por quê? Porque é uma história que a gente sabe que é real. Ok? Então, quando vocês verem uma história onde ela se mistura muito com a realidade, não pense que isso daí é apenas uma ficção, não. Há um estudo por trás onde trazem essa realidade, ok? Áudio. Som, silêncio e fala. Os diálogos monólogos compõem o que chamamos em linguagem audiovisual de trilha sonora. É chamada assim porque, ao definir a trilha sonora, é definido o caminho do som. A banda sonora, que é o mesmo trilha sonora, tá, gente? Também é conhecida como som no filme e na televisão. É capaz de alterar completamente a percepção de uma imagem. De certa forma, o som induz aquilo que se pretende que o espectador veja, ou então esconde o que se deseja que passe despercebido. Então, assim, está afirmando ali, o som, falamos do enquadramento, né, que é de como você vai ser apresentado, né, na televisão, no cinema, ou numa imagem comum. Falamos sobre a realidade, né, das nossas trilhas, né, que no caso da nossa cinematografia. Então, assim, você vai passar uma realidade pro personagem, né? E agora o áudio, que é o som. Esses sons nada mais é o quê? Eles transmitem o que queremos esconder ou até mesmo uma situação que está ocorrendo. Então, assim, a trilha sonora de uma novela ou de um filme, ela é importantíssima. Eu chego até a ir mais além, que assim, eu já li vários livros onde os personagens iam citando as músicas que eles gostavam de ouvir, que estavam ouvindo. Então, assim, em um momento eu estava andando... Um exemplo, tá, gente? Em um momento eu estava dirigindo o meu carro, escutando uma música Gordinho Gostoso, que é a música do momento. Então, assim... é uma coisa que você vai lembrar, vai querer ouvir aquela música, né? Então, eu já cheguei a gostar de trilhas sonoras de livros mesmo, assim, dos personagens, tá citando ali a trilha sonora e eu imaginar, e às vezes eu ouvir aquela música só para fazer parte do personagem. Na cinematografia é diferente. Por quê? Porque quando eu escuto uma novela, quando eu estou assistindo uma novela, e essa novela representa um papel para mim, né? Tá lá o personagem. Quando eu pego e penso assim, quando aquele personagem tem uma música, a trilha sonora dele, aquilo dali pode mostrar quem ele é. Então a gente vai ver vários exemplos assim hoje. Um exemplo que a professora citou mais cedo era do Titanic, né, professora? Isso. O que você sente quando você escuta a música do Titanic? Nós estávamos conversando antes de iniciarmos a aula, que quando se fala em Titanic, a ideia que vem é da moça, né, com aqueles braços abertos durante a noite, aquela noite linda, né, que depois vem acontecer o que o filme apresenta. Isso mesmo. Assim, são vários temas, né, que podemos estar citando, assim. Então, tem novelas que marcam por causa da trilha, a trilha sonora fica muito marcada nela.
Tem situações, tem personagens que ao você escutar a música, depois de algum tempo, você já imagina o quê? Não, aquela música é referente àquele personagem, entendeu? Então a gente vai verificar esses tipos de som, ok? Intensidade e altura de som são características do som. A intensidade ou volume é a força com que o som é produzido. A altura é a frequência ou o número de vibrações que faz o som ser mais baixo ou grave, né? Ou mais alto, que é o agudo. O timbre é percebido pela matéria em vibração. Vamos falar aqui um pouco de timbre. E o que é o timbre? Timbre é o colorido do som. É a característica sonora que nos permite distinguir se sons da mesma frequência foram produzidos por fontes sonoras conhecidas e que nos permite diferenciá-las. Falando em intensidade de som, podemos pensar em quê? Do som de um piano. O som de um piano é diferente do som de um tambor ou de um violino. Então, por quê? Porque a intensidade dele, o grave dele ou o agudo é diferente. Então, é assim que diferenciamos. Já o timbre é a questão da fala, né? Do som. O que podemos citar um exemplo aqui é da voz do homem e da mulher. Então, assim, são timbres diferentes. Então, quando a gente escuta uma voz feminina, é diferente de escutar uma voz masculina. Por quê? Porque os timbres são diferentes, entendeu? Então, assim, essa é a intensidade, né? Que quando você escuta um som, todo som tem um timbre. E esse timbre que podemos diferenciar. Tem que, como a gente afirmou ali, o timbre é o colorido do som. É ele que dá esse destaque, essa diferenciação, ok? Tipos de som. Entre os tipos de som, temos a música, o ruído e o silêncio. A música é decisiva numa trilha sonora. O tema musical sempre guarda relações com situações que se repetirão ao longo do audiovisual, marcando assim cada personagem, que foi o que eu comentei, né, anteriormente. Um personagem, ele sempre tem uma música, e aquela música, ao a gente ouvi-la, a gente vai fazer relação com aquele personagem. Então aqui eu posso citar uma música de uma novela, eu não lembro qual é o nome da novela, eu só lembro que o papel da Carolina Dickman, que ela também estava doente, daqui a pouco vocês vão falar que eu só dou exemplos de pessoas doentes, mas não é porque a música marcou muito. A música era da Lara Fabian, eu acho que, eu não vou lembrar o nome da música, é Love by Grace, negócio, é assim, que contava aquela música triste, que na hora que ela rapa a cabeça, né, que na hora que ela corta os cabelos, tocava aquela música. Então foi uma música que marcou muito. Houve vários clipes no YouTube, bombou de clipes só com a imagem, professora, dela raspando a cabeça, né, e a música de fundo. E sendo que a música já existia, não foi feita para aquele personagem, mas foi um encaixe tão perfeito que após aquele personagem usar aquela música, a música ela ganhou um sucesso tremendo, por causa daquela cena. Ela já fazia um sucesso e depois que teve aquela cena, todo mundo fez relação. Não, essa música foi para esse personagem. E era como assim, nossa, essa música caiu muito bem para esse personagem. Mas não a questão é que tem personagem que ele marca e a música dele vai marcar também. Né, professora? Algum comentário até agora sobre... Existem algumas composições, por exemplo, que elas são solicitadas, né, ao músico... Isso. Para aquele personagem, mas tem outras, como é o caso do que ela citou, que a música já existia e até mesmo pela tradução, ela se enquadrava exatamente naquela situação apresentada pela atriz. E aí a gente tem que pensar assim, para ocorrer uma situação dessa, há um estudo. Então, tudo volta ao estudo. Por quê? Para a música se encaixar, que nem a professora comentou, existem composições que são feitas, mas para a música se encaixar com o personagem, uma música que já existe, esse personagem ele tem que ter o quê? Eles vão estudar aquela música para ver se encaixa com o elemento, né? Que é o personagem. Ok? Aqui, tipos de som. O ruído tem sua importância na trilha sonora, pela força que reside precisamente em sua capacidade de evocação dos objetos e dos fenômenos. Aqui destacamos o quê? Os fenômenos, que podemos dar como exemplo? Lá está os personagens conversando e você escuta uma batida de carro.
eu não preciso ver o acidente acontecer. Na hora que eles dão aquele ruído de batida de um acidente de trânsito, eu sei que está ocorrendo um acidente ou uma tempestade. A tempestade nada mais é do que um ruído produzido, né? Então, assim, eles fazem aquilo dali e a gente já tem a ilusão que vai ter uma chuva no filme ou na novela, sem ao menos ter que olhar, entendeu? Então, essa é a diferença. Que o ruído, ele traz esses fenômenos para a cena, né? Então, ele que traz essa parte de ilusão do que vai estar acontecendo fora daquela cena, ok? O silêncio é um antissom e percebemos nas pausas das falas dos personagens. Então, o que isso significa, professora? Significa assim, um personagem está discutindo com o outro e dão aquela pausa. Sabemos que ali houve um momento de discussão, onde um está com raiva. Então, o silêncio ele é importante demais para uma cinematografia. Por quê? Porque ele pega e dá essas pausas, dá esse tempo do personagem, traz o personagem. Ele é importante por quê? Porque o personagem ele precisa daquele espaço, ele precisa respirar, né? Então, é um momento de silêncio, é um momento que o silêncio ele pode ser um dos sons mais importantes do cinema, da televisão, ok? Então, o cinema e seus processos. Aprender o que os filmes dizem e o que cada espectador ao ver o filme quer dizer, talvez seja a experiência educativa mais profunda que o cinema possa proporcionar. Os cinemas e os audiovisuais podem ensinar muito além do conteúdo que os filmes parecem apresentar à primeira vista. Todos podem, rápida e minimamente, compreender um filme, ainda que a língua do cinema exija estudos mais profundos e complexos do que a língua escrita. Contar histórias em imagens e som é parte do modo de ver do homem contemporâneo. Primeiramente, é realizado, aqui a gente vai verificar as etapas do filme. Primeiramente, é realizado um argumento, que define-se o que a história ou o filme irá contar. Com base nesse argumento, é feito o roteiro literário que transformará a história em linguagem cinematográfica. Nesse roteiro, os planos são descritos, os planos os planos de imagem que a gente estava vendo anteriormente. São descritos com detalhes e são marcados os diálogos. Depois esse roteiro literário é transformado em roteiro técnico. Nele serão acrescentadas as indicações técnicas da filmagem. O ângulo da câmera, as lentes, o enquadramento, o plano da imagem, a luz, a movimentação da câmera, a movimentação dos personagens, todos esses detalhes são necessários para que o fotógrafo e o diretor possam trabalhar nas filmagens. Então, assim, o que podemos verificar é que a gente já estudou o roteiro de um filme, né? Então, ali está dizendo o quê? Primeiro, você tem que ter uma ideia, um conteúdo, né? Uma história. Após essa história, você vai passar para a parte, né, de divisão do que vai acontecer. Depois dessa história, você vai ter que marcar o enquadramento, onde vai ser aquela imagem, as falas, e aí te dá essa ilusão, né, de uma filmagem comum, mas existe um estudo muito grande por trás. Como podemos verificar aqui, ele está dizendo aqui o quê? Que o ângulo da câmera, as lentes, o enquadramento, o plano da imagem, a luz, a movimentação da câmera, a movimentação dos personagens, todos esses detalhes são necessários para que o fotógrafo, né, e o diretor trabalhem bem. Então, assim, precisa desse roteiro para quê? Para ter as marcações. Olha, professora, você só pode ficar nesse ambiente aqui. Você não pode passar para lá, para lá. Por quê? Porque senão sai do ângulo, sai do nosso enquadramento. Então, as etapas do filme, ela faz isso daí. Você cria um roteiro, depois tem um roteiro técnico, que é onde as falas vão ser produzidas. E aí tem a marcação. Então, tem todas essas partes para quê? Para que possamos ter uma boa filmagem. O personagem não sair pulando no estúdio, né? Como se não tivesse... O pobre do câmera, ele teria que ficar arrastando a câmera para onde o personagem fosse. Não, tem que ter, né, professora, essa sequência. E é tudo em sequência. Tem um momento, tem o horário da pausa, né? Tem os ruídos, que também tem que ter uma pausa, né, na sonoplastia. Então, assim, tudo isso, ok?
Todas as histórias, mesmo as mais antigas, contadas em um filme, trazem nelas aquele certo gosto de atualidade que lhes confere o fato de emergir das telas, sempre de novo como se fosse pela primeira vez. A linguagem audiovisual atua numa esfera que conjuga espaço e tempo, locação e deslocamento, passado, presente e futuro, em permanentes transformações. Então, assim, o audiovisual, ele trabalha com isso daí, ele que faz eles que trazem essa filmagem boa, essa fotografia, né, pra gente. Então, assim, quando verificamos, quando assistimos um filme e lá a gente, nossa, como foi bem gravado, porque tem esse espaço, tem esse estudo, tem o enquadramento, tem o som ele tem que ser passado, tem que ser testado e tudo verificado direitinho. Para quê? Para trazer essa visão, né, que vocês têm quando chega em vocês. Algum comentário, professora? Referente a essas histórias, né, que são apresentadas, a gente viu lá inicialmente a questão do enredo e tudo isso somado, a gente vê o produto final sendo apresentado e chegando até você. Então você observa que são as partes que depois se forma o todo. Isso. E aí, daí a importância de estudar esse conteúdo. Isso mesmo. Agora vocês vão ter um tempo para atividade, onde a nossa atividade hoje está bem interativa. Eu quero que vocês exponham bastante a opinião de vocês para conseguirmos ter uma boa discussão na volta, tá? Professora, alguma? Nós esperamos a participação de todos e eu sei que hoje, eu tenho certeza, vai ter muita participação interessante, muitos relatos de experiência e isso aí é que torna o nosso trabalho assim bem gratificante. Ok, obrigada, até daqui a pouquinho.